Para que você saiba o momento ideal de dar um aumento para o seu colaborador, você precisa criar um processo dentro da sua empresa, onde nesse processo contém um conjunto de informações que serão informações vitais para que você consiga saber o momento exato de dar um aumento para o seu colaborador. O que acontece muito na prática, que na minha opinião é um pouco errado, a empresa ela simplesmente toma a decisão de todo mês, tal, daquele ano, naquele dia, aquele funcionário vai receber um aumento. Mas será que esse funcionário ele merece de fato um aumento? Será que a sua economia interna ela está a favor para você conseguir dar esse aumento de forma saudável, que seja saudável tanto para o funcionário quanto para a empresa? Será que a economia externa também está favorecendo esse aumento? Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir sobre esses três fatores e quais são os principais filtros que você tem que tomar nesse processo de decisão ao dar um aumento para o seu colaborador. Beleza? Vamos lá então. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui para você entender mais ou menos. Então vamos supor que aqui é você. Então aqui é você, sua empresa. O primeiro aspecto que você tem que levar em consideração ao pensar em dar um aumento para o seu funcionário é o seguinte: como está o estado da economia externa. Então eu vou colocar aqui, ó, economia externa. Então você tem que analisar como que está a economia do seu setor lá fora. Então hoje a gente vive uma crise gigantesca no mundo, que é o coronavírus, e muitas vezes, pessoal, essa crise ela impede que você consiga dar um aumento para o teu funcionário porque ela está afetando negativamente o teu negócio. Muitas vezes ela até reverte a situação. Em vez de você ter que dar um aumento, você vai ter que fazer a redução do salário desse colaborador. Então esse primeiro filtro que você tem que ter em mente é como que está a economia externa. Está uma economia favorável? Será que eu consigo, nesse momento agora, dar um aumento para o meu colaborador mediante essas notícias, mediante a economia externa? Então esse é o primeiro filtro, porém, você não decide nada ainda. Você vai passar por um segundo filtro, que é esse daqui, ó. A economia interna. Vamos colocar aqui, ó, economia interna. Pode ser que lá fora o bicho esteja pegando, mas aqui dentro da sua empresa está crescendo. E a sua empresa ela não cresce sozinha, ela cresce com o apoio dos seus colaboradores. Então, se a sua empresa na crise está crescendo e os seus colaboradores estão desempenhando um ótimo papel, aí sim você tem motivos reais para de fato dar um aumento para esse colaborador. Mas você ainda não decide nada. Por quê? Temos mais um fator aqui, que é você ter um indicador de desempenho. Então, indicador de desempenho. O que seria isso? É você criar um instrumento onde você consiga avaliar frequentemente o seu colaborador. Lógico, você não vai estar todo dia ali olhando, vendo se ele faz o trabalho dele. Não. Eu vou dar um exemplo como eu faço na minha empresa. A gente tem um instrumento de avaliação onde a gente dá notas para cada item de 0 a 5. Eu tenho 11 itens. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. É importante para o meu coach que ele seja pontual? Então eu coloco lá como um, instrumento, como um item de avaliação. É importante que ele esteja com o uniforme limpo? Também é. É importante que ele seja 100% focado na aula? Também. É importante que ele tenha uma comunicação onde todos consigam entender o que o coach está querendo passar? Também é importante. Então eu coloco esses itens tudo dentro de um documento e aí eu faço uma avaliação a cada 3 meses. Durante esses 3 meses, eu avalio eles em 6 oportunidades, sem que eles saibam. Então eu vou lá,
olho ele dando aula, eu fico lá e vou anotando, né? E por que que eu faço em 6 oportunidades? Porque pode ser que num dia, aquele treinador ele não esteja num dia bom. Pode ser que ele teve uma notícia ruim, pode ser que ele, sei lá, tenha algum problema pessoal. Então, eu faço essa avaliação em 6 oportunidades. No final das 6 oportunidades, vai gerar um score, tá? E esse score aqui, no final, ele acaba sendo determinante para eu saber se de fato esse colaborador ele merece um aumento ou não. Então, imagina a seguinte situação. Vamos supor que a economia externa esteja muito ruim, a economia interna esteja muito boa, e aí um dos seus colaboradores vem pedir um aumento para você. E você está ali solícito para dar esse aumento, mas você não pode dar um aumento simplesmente porque a sua economia está boa. É um motivo bom? É, mas é 50% do caminho. Os outros 50% tem que ver se esse colaborador ele está dando o resultado. Então você vai chamar ele aqui, amigão, vem aqui, ó. Aqui está o seu instrumento de avaliação, ó, dá uma olhada. Nas 6 oportunidades que eu te avaliei, a sua nota foi abaixo do esperado. Então, cara, quando você mostra isso para o colaborador, fala o dia que você fez a avaliação, mostra para ele não tem como argumentar contra você. E isso acaba sendo até um instrumento motivador para ele querer melhorar esse desempenho dele, para que ele não só ganhe as bonificações, né, mas como o aumento. Então, galera, no caso, os 2 fatores mais importantes que vocês precisam utilizar como um filtro no processo de decisão ao dar um aumento para um colaborador seu é a sua economia interna e o indicador de desempenho. Isso aqui vai influenciar? Vai influenciar. Por exemplo, a economia externa está ruim, a economia interna também está ruim, e está ruim por causa disso aqui, ó. Então, você sabe em quanto tempo você vai poder postergar esse aumento dos colaboradores ou até uma diminuição salarial para manter a saúde da sua empresa, que é o mais importante, porque é ela que sustenta muitos outros funcionários, muitas outras famílias. E se sua empresa quebrar, muitas famílias vão quebrar. Então é nisso que você tem que pensar, beleza? Galera, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com os amigos, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para mim, né? É o meu filtro se o meu trabalho está sendo bem realizado ou não. E não esquece também de ativar o sininho, porque constantemente eu estou aqui de forma gratuita trazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Valeu, galera!